Bom, pessoal, então bora dar continuidade às nossas aulas de técnicas de programação 1. A aula passada eu falei sobre um pouco de input básico, né, e conversão de variáveis. Agora a gente vai passar por uma parte muito importante também, que é a questão dos vetores. E se não se estender muito, a gente também passa para os estruturas de controle, certo? Bom, vou criar uma nova classe aqui, vetores controle. Apagar aqui e criar o nosso método principal, né? PSVM, apertar Tab e vou começar explicando a parte de vetores. Depois vamos para a parte de controle. Bom, gente, vetores na matemática também, como a gente conhece, né, são sequência de valores. Então, determinadas sequências de valores podem ser armazenadas dentro de uma estrutura em várias linguagens de programação, né, que suportam esse tipo de dado. E a gente pode, no caso, meio que automatizar a operação em cima desses dados. A gente pode fazer um programa que possa varrer esses dados sem a gente fazer coisas muito manuais em cima, né? Tipo Ctrl+C, Ctrl+V e um monte de linha. E simplifica bastante para a gente a questão de trabalhar com vários dados ao mesmo tempo. Bom, para o Java e para muitas linguagens de programação, hoje em dia, os vetores eles possuem um tipo específico, certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma lista de variáveis inteiras, uma lista de variáveis do tipo string, uma lista de variáveis tipo booleanos, certo? Raramente a gente vai ter uma lista de variáveis de diferentes tipos, o que pode acontecer utilizando algumas determinadas técnicas que eu acho que para a disciplina não vem ao caso, certo? Então, como é que a gente cria um array, um vetor dentro do nosso programa? Bom, por exemplo, se eu quisesse criar um array de string, um vetor de string, ou de inteiro, né, também tanto faz, eu poderia digitar primeiro o tipo, né, do meu vetor, no caso int, de inteiro. Aí o que que você vai fazer? Você vai abrir e fechar colchete, certo? Não é chaves nem parênteses, é colchete, certo? Ah, Depois disso, você vai dar um nome para o seu vetor, como se fosse uma variável normal também. Vou botar vetor, né? Igual a new int, dessa forma bem aqui. Aonde dentro desse segundo colchete aqui, ó, você vai inserir o tamanho de armazenamento daquele vetor. Então, por exemplo, o meu vetor ele vai guardar 10 números inteiros, certo? Então, aquele vetor ele vai poder guardar 10 números do tipo inteiro. Se eu tentar guardar um valor de um outro tipo, sem converter ele, né, pode dar erro quando eu for executar o programa. Tudo bem? Bom, então, como é que eu acesso determinados locais desse vetor? Como é que eu acesso o espaço 1, o espaço 2, até chegar no espaço 10, né? Primeiro de tudo, gente, vocês têm que ter uma ideia de que o primeiro espaço do vetor, ele não pelo fato de ser primeiro, ele não começa com 1, certo? Primeiro espaço do vetor é indicado pelo número 0. Ou seja, dessa forma, bem aqui, olha, vetor, abre e fecha colchete e eu passo o 0, certo? Eu posso dizer que esse espaço ele vai armazenar o valor 2, o número 2, né? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando a primeira posição daquele meu vetor, que começa com 0. Então, consequentemente, o meu vetor de 10 posições, começando com 0, ele vai até a posição 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Então, naquela primeira posição, eu estou armazenando o valor 2. Já, por exemplo, eu posso pegar na quinta posição, que no caso é 0, 1, 2, 3, 4, né? E armazenar, por exemplo, o valor 90, tudo bem? Então, você vai armazenando valores dessa forma no vetor. Se você, por exemplo, chamar novamente a posição 0 e passar um outro número, o 5 ele vai, digamos que vai apagar o 2 que estava lá e vai entrar o 5, né? Então ele vai sobrescrevendo aquele valor caso você chame uma posição que já tenha um valor determinado. Tudo bem? Bom, uma outra forma de acessar determinados locais do vetor, eu acho que vocês podem até inferir, por exemplo, se eu tiver um valor numérico, sei lá, posição igual a 6, né? Eu posso passar
por exemplo, essa variável bem aqui dentro dos meus colchetes do vetor, né? Ó, posição, né? Então, vou botar o valor 5, tudo bem? Então, qual vai ser a posição que vai ser acessado para inserir o valor 5? A sétima posição, né? Que no caso, começando com 0, então a posição 6 seria a sétima posição daquele meu vetor. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Então, por exemplo, ó, eu vou botar um sistema de print bem aqui. Eu vou botar vetor posição 0, certo? Então, ele vai ter que me mostrar, né, o valor 2. Se eu executar esse arquivo bem aqui, ó, ele vai me mostrar o valor 2, certo? Que é aquele valor que está armazenado no vetor. Caso o seu vetor seja de um tipo primitivo, né? Lembre-se que acho que na primeira, na segunda aula eu falei sobre tipos. Caso seja de um tipo primitivo, se você tentar acessar uma posição do vetor que ainda não foi setado qualquer tipo de valor para ele, ele vai dar um valor padrão, né? No caso de vetor inteiro, eu acho que o valor é zero. Então, deixa eu tentar acessar a posição 3, né? 0, 1, 2, que é a terceira posição do vetor. Não setei nenhum valor para ele anteriormente, então provavelmente ele vai mostrar zero para você, né? Que é o valor padrão. Tudo bem? Então, como vocês podem inferir, o meu vetor ele vai poder guardar valores até a posição 9, né? Se você tentar passar uma posição que não existe para aquele vetor, certo? O que vai acontecer? Aqui nessa linha, ele vai dar um erro, né? Ó, eu vou executar bem aqui, ó. Ele dá um erro array index out of bounds exception. O que significa isso? Significa que você está tentando armazenar um valor numérico no vetor, sendo que a posição que você quer armazenar, ela não existe no vetor, certo? Aquele vetor que eu criei, ele só vai até a posição, ele só pode guardar 10 valores, ou seja, de 0 até 9, certo? Se você passar um valor que vai extrapolar ou, aliás, extrapolar qualquer limite do vetor, ele vai dar esse tipo de erro, certo? Então tome muito cuidado com essa questão dos valores da posição do vetor, certo? Se você alguma vez se deparar com esse erro bem aqui, é porque você está tentando acessar posições que não existem. Isso geralmente não, isso vai acontecer muito com vocês quando vocês utilizarem estruturas de controle junto com vetores, certo? E por falar em estruturas de controle, né? Bora já já vou mostrar o mais clássico que é o for. Antes, deixa eu só mostrar outras formas que você pode construir um vetor. Digamos que você tenha já números pré-definidos de onde você quer armazenar no seu vetor, né? Então, por exemplo, ao invés de criar dessa forma bem aqui, ó, int, né, abre colchete, fecha colchete, vetor igual a new int 10, você pode fazer da seguinte maneira, ó. Você pode, ao invés de new int, você pode abrir e fechar chaves, certas chaves, e ir passando os valores inteiros separados por vírgula, né? Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai criar esse vetor bem aqui com 1, 2, 3, 4, 5 valores já armazenados nesse vetor, certo? Lembrando, se você criar dessa forma bem aqui, o seu vetor ele vai ter 5 espaços apenas, onde esses 5 espaços já vão vir preenchidos, tudo bem? Então, fica a seu critério você criar dessa forma aqui, se você já conheceu os valores que você quer adicionar, ou criar dessa forma bem aqui, né? Onde você pode inserir quantos valores ele vai guardar, né? De antemão. Você pode botar 10, você pode botar 1 bilhão, enfim, tudo bem? Bom, então bora agora para estruturas de controle, gente. O que são estruturas de controle? Estruturas de controle, ou desculpa, eu estou falando de controle há um tempão, mas no caso é estruturas de repetição. O de controle eu falei para vocês que era o if e o else, né? Então é de repetição, certo? O que são as estruturas de repetição? As estruturas de repetição, elas são estruturas que, como o próprio nome já diz, elas vão fazer trechos de código se repetirem durante várias vezes, certo? Como é que é feita essa repetição de trecho de código? Bom, digamos que você queira preencher um vetor de 100 espaços,
né, com números de, sei lá, de 1 a 100, né? Vamos fazer dessa maneira assim. Você poderia, claro, naturalmente escrever vetor 0 igual a 1, aí copia a linha, né? Aí vetor posição 1 igual a 2 e assim por diante, né? Até chegar na posição 100. Bom, como vocês podem ver, né, isso daqui não é um trabalho viável, né? Porque vocês teriam que copiar e colar essa linha 100 vezes, além de mudar os valores a cada linha que você copiar e colar. Então, isso não é útil, isso não é produtivo. O que que a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma estrutura de repetição chamada for. O for, ele em inglês, né? Para português, ele é traduzido como para. Mas como é que é esse para? Bom, é no seguinte contexto. Para cada valor de x até y, execute determinado trecho de código, certo? Então, vou digitar para vocês tem várias formas de digitar o for, certo? O mais clássico, né, o mais famoso é da seguinte maneira: for int i igual a 0, enquanto i for menor que 100, i mais mais. Dessa forma, bem aqui, ó, certo? Bom, o que que significa isso? Significa o quê? Esse for aqui, ele vai executar tudo que eu escrevi aqui dentro inúmeras vezes. Aonde? Quantas inúmeras vezes vão ser isso? É só vocês olharem aqui para os parâmetros do for. Primeiro, o i ele vai começar com o valor 0, certo? Então, ele vai executar tudo que eu digitar dentro do for enquanto esse i for menor que 100. Tudo bem? Sendo que cada vez que ele executar, gente, ele vai ser incrementado em uma vez. Tudo bem? Em mais um, no caso. Então, ele vai começar com 0, ele vai executar aqui, e no final da execução do que tiver dentro do for, esse i vai ser mudado para 0 mais 1. Então, vai ser 1. Virou 1, continua sendo menor que 100, aí ele vai executar aqui, e no final da execução de dentro do for, ele vai ser 1 mais 1, aí que vai virar 2. 2 ainda continua sendo menor que 100, vai executar, aí depois vai virar 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar em 99. Quando ele virar 100, ele vai continuar sendo menor que 100? Não, né? Ele vai ser igual a 100, né? Então não é menor igual, é menor que 100. Ele vai ser falso aqui, né? Nessa afirmativa. E o que que vai acontecer? O for ele vai parar de ser executado e o seu programa ele vai seguir normalmente, certo? Então vamos lá. Se eu fosse preencher esse array bem aqui com valores de 1 até 100, né? Se eu fosse fazer na munheca, isso daqui seria um trabalho muito exaustivo, né? Teria que ficar copiando e colando linha e mudando o valor aqui até preencher todos os 100 espaços. Aí eu pergunto para vocês, se fosse 1000, se fosse 1 milhão, pior ainda, né? Então a gente pode utilizar o for para fazer esse tipo de trabalho. Sendo que, como é que eu vou passar a seguinte execução do for? Eu posso dizer que um vetor na posição i, ele vai ser igual a i mais 1, né? Aí no final das contas, ó, eu vou botar aqui, ó, system.out.print, e eu vou botar a seguinte afirmação para mostrar como é que é a estrutura de um array para vocês. Vocês podem fazer o seguinte: digitem A maiúsculo RRA, dessa forma, bem aqui, eu acho que é array. Ponto. Deixa eu carregar aqui. Nem está demorando muito. Deixa eu ver, acho que é arrays. Bora só esperar ele carregar um pouco aqui. Ó, arrays.toString, certo? Perceba que eu escrevi arrays, eu botei um ponto, apertei T, apertei Ctrl espaço, certo? Aí ele vai botar um monte de opção para mim. Vou botar qualquer um e eu vou passar no lugar desse A aqui o meu vetor, certo? Eu vou apertar Enter. Lembrem-se
de vocês clicarem no toString que ele mostrar, né? Clicarem 2 vezes, porque quando vocês fizerem isso, lembrem que ó, o Java ele vai importar para vocês uma funcionalidade que ele tem de mostrar arrays, tudo bem? Então, feito isso, ó, o que que vai acontecer? Meu vetor vai ser criado, eu vou preencher ele com valores de 1 até 100 e depois eu vou mostrar ele no meu console. Vou executar aqui para vocês. Ó, ele mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6 até chegar no 100. Tudo bem? Bom, vou explicar para vocês por que essa linha tem muitas letras e só tem um número no final, né? Bom, é da seguinte forma como eu expliquei, gente, como é a execução do for. Ele vai começar executando o for bem aqui, sendo que o i ele começa valendo zero, certo? Eu falei para vocês, né, que o vetor ele sempre começa com o valor zero. Então, ó, eu vou acessar aquele determinado valor do vetor utilizando a minha variável i, que vai começar com zero. Então, na primeira rodada do for, ele vai executar a seguinte linha bem aqui, ó, onde o i vai valer zero, né? E na segunda parte, bem aqui, com o i valendo zero, ele vai executar zero mais 1, que no final das contas, isso daqui vai ser o quê? 1, né? Tudo bem? E depois que ele executar essa linha, vocês vão perceber que o meu vetor na primeira posição, ele vai ter o valor 1 inserido nele. E logo depois que ele terminou de executar essa linha, o for termina, né? E aquele i, ó, ele é incrementado, né? Então, ele vai executar mais uma vez, porque ele ainda continua sendo menor que 100, só que ele vai executar como? Com o i valendo agora o quê? 1, né? Com o i valendo 1. Aonde na segunda parte, depois do igual, vai valer 1 mais 1, que no caso vai ser 2, certo? Depois que ele executar, o i vai ser incrementado novamente e vai valer o quê? 2, né? 2 continua sendo menor que 0, que 0 não, que 100, continua. Então, a gente vai executar esse for aqui com o valor de 2 agora, onde na segunda parte é 2 mais 1 e vai ser 3, né? Acho que vocês conseguiram pegar mais ou menos a essência, né, do que vai ser executado aqui até chegar no valor 100. E assim, esse array vai sendo preenchido com todos os valores até chegar no 100, certo? Então, gente, olhem a questão das estruturas de repetição como se fosse, digamos assim, um grande quebra-galho em pró da nossa produtividade, né? Então, com isso, a gente pode tratar diversos tipos de dados em grandes quantidades de maneiras mais ou menos customizadas, né? Seguindo um certo padrão aqui, ó, por exemplo. Tudo bem? E é claro, não esqueçam que, por exemplo, vocês podem fazer também utilizar ifs aqui dentro, né? Também não impede de nada. If else, então, né? Por exemplo. Ó, por exemplo, o que que a gente pode fazer? É, a gente pode, digamos assim, se um número for par, né? Ele transforma em zero, né? Então, if vetor.i, se a divisão por 2 dele for igual a zero, se o resto da divisão por 2 for igual a zero, significa que aquele número é par, né? Então, o vetor ele vai receber o valor zero, tudo bem? Então, todos os números pares eles vão ser zerados e só vai ficar os números ímpares, né? Então, vamos lá, ó. Se eu executar aqui, ó, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, e assim até chegar no final do meu array, né? Gente, então, o que vai acontecer com o vetor vai da imaginação de vocês e da lógica matemática e programacional, né, de vocês, para o que vocês vão fazer com os dados aí. Ah, basicamente, esse é o funcionamento de vetor, né? E isso daqui é uma das estruturas de repetição mais básicas que existem, que é o for. Uma outra maneira de executar o for, vou apagar esse if bem aqui rapidinho para deixar do mesmo jeito. Uma outra maneira de executar o for
é você passar da seguinte forma. Você pode escrever for, apertar Ctrl espaço, ele vai mostrar para vocês, olha, um monte de tipos de for, certo? Eu acho que vale muito a pena você dar uma pesquisada nesses tipos aqui, né, nesses tipos diferentes de for, porque eles são muito importantes, eles vão ser muito úteis para vocês criarem seus programas, certo? Esse daqui é um que eu uso muito, que no caso é um for que ele não precisa de incremento como esse daqui, né? E nem de uma condição de parada. Esse for ele vai pegar todos os valores de cada posição do vetor e você vai poder fazer aqui o que você bem entender com esses valores, certo? Que ele vai sempre guardando na variável i. Você pode chamar de variável x, por exemplo. Então, ele vai percorrendo cada posição do meu vetor de maneira crescente e vai passando o valor para o x. E para cada passada que ele faz para o x, você pode mostrar de alguma forma ou tratar esse valor de alguma forma. Por exemplo, aqui o meu vetor está sendo preenchido com valores de 1 a 100, né? Nesse segundo for bem aqui, eu posso fazer... Deixa eu só comentar essa linha aqui para não aparecer duas vezes. Aqui eu posso fazer com que... não, deixa eu descomentar, deixa assim. Eu posso fazer com que cada variável do meu vetor seja mostrada com mais um, né? Então fica, ao invés de 1 a 100, vai de 2 a 101, né? Opa, era melhor eu ter comentado mesmo bem aqui. Aí posso botar um espaço bem aqui para ficar bonitinho. Então, ó, se eu executar bem aqui, olha, ele vai mostrar 2, 3, 4, 5, 6 até 101, certo? Esse é um dos segundo for. Uma outra forma de repetição de estrutura de repetição é o while, né? Esse while bem aqui, ó. O que que acontece no while? O while, gente, em inglês significa enquanto, ou seja, enquanto estiver acontecendo determinada coisa, execute tudo que eu digitar dentro do while. Ou seja, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável booleana aqui, ó, boolean parar igual a false, né? Então, posso fazer o seguinte, ó, while parar diferente de false, opa, desculpa, foi igual a false, desculpa, ele vai ficar executando esse while, né? Então, eu posso fazer o seguinte, while parar vai começar com falso, então, enquanto parar for falso, execute determinada coisa. Ele só vai parar de executar esse enquanto quando eu dizer que o parar vai ser igual a true, que é verdadeiro, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um programa que mostre o valor daquele meu vetor, né? Para isso eu tenho que criar uma variável inteira aqui fora, né? Só para ele ir mostrando. I mais, ele vai ser incrementado no final. E eu posso botar uma condição. Quando o i for igual a 90 não, 90, não, 50, o parar vai ser igual a true. Ou seja, quando ele virar true, o meu while, esse daqui vai ser uma afirmação falsa, né? E ele vai quebrar esse while e vai parar de executar. Então, como é que está essa lógica desse while aí para vocês, do enquanto? Ó, enquanto parar for igual a falso, ou seja, ele começa com falso, né? Aqui, fica mostrando os valores do meu vetor começando por i, sendo que o i começa também por zero, certo? Logo depois que ele mostrar um valor, o que que vai acontecer com o i? Ele vai ser incrementado, né? Esse incremento é a mesma coisa que fazer isso daqui, ó. O i vai ser igual a i mais 1, né? É a mesma coisa que fazer isso daqui. Tudo bem? Ele vai ser incrementado e ele vai parar nesse if aqui. Sendo que esse i vai ser incrementado, mas ele só vai entrar aqui no if, nessa estrutura de controle bem aqui, quando o quê, gente? Quando ele for exatamente 50, né? E quando ele for exatamente 50,
o meu parar vai virar verdadeiro e quando ele chegar aqui novamente, como ele é verdadeiro, ele vai ser falso nessa afirmativa, né? E vai quebrar todo o meu while. Então, seguindo a lógica, ele só vai mostrar até o valor 49, né? Ele vai chegar no i 49, aí aqui o i vai virar 50 e aqui vai transformar a variável parar e o meu while vai ser quebrado, né? Vamos executar aqui. Eu vou comentar aqui o meu for de cima, só para não ficar atrapalhando na saída. Mas olha aí, ó. Eu vou run file aqui e tá certo, tá certo. Ele mostra até a posição 49, né? Porque lembra que a posição começa com 0, que no caso é o valor 1, né? Então ele mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o número 50, que no caso é a posição 49. Então quando vira, ele mostra a posição 49, depois disso ele é incrementado, aí passa a ser a posição 50 e o parar vira true e o while é quebrado. Então ele só mostra até o número 50, né? O número 50 equivale à posição 49 do meu array, certo? E por último, gente, a última estrutura de repetição, mais conhecida também, é o do while. Ou seja, eu vou escrever ele dessa forma aqui, ó, do abre e fecha chaves, ó, bem aqui, e no final da segunda chave eu ponho a condição do while seguida por ponto e vírgula. Então, ó, tudo que eu escrever aqui dentro ele vai ser executado, né? E ele vai checar a condição do while no final, certo? Qual é a diferença desse do while para o while que eu acabei de mostrar? A única diferença é que o do while ele executa para depois comparar. E o while ele compara para depois executar, certo? Então, por exemplo, eu vou copiar o mesmo código aqui, ó, no do while, sendo que esse while, enquanto parar, foi igual a false, né? Também eu posso botar da seguinte forma. Tudo bem? Deixa eu só checar aqui se vai executar tudo certinho. Não, ele vai passar por esse while, então eu vou ter que comentar ele bem aqui, só para não afetar a execução do while. E bora executar bem aqui. Ó, é a mesma situação, certo? Ele vai mostrar para vocês até a posição 49, tudo bem? Só que é aquilo que eu falei, gente. No do, ele executa para depois ver se para ou não. Já no while, ele vê se para ou não para depois executar, certo? Aí vai da lógica de vocês programadores. Se vocês programadores preferem usar o while ao invés do do while, utilizem. Se não, utilize o do while, certo? Eu geralmente costumo utilizar o while, mas em algumas situações, às vezes, eu vejo que a lógica é mais fácil, eu utilizo o do while, principalmente em estrutura de dados, certo? Mas assim, existem várias maneiras de implementar a questão da estrutura de repetição, e isso varia muito da cabeça de vocês, certo? Se vocês acharem, para essa situação eu acho que o for é melhor, utilize o for. Para essa situação eu acho que o while é melhor, utilize o while. Não tem uma regra, não tem uma pílula mágica que você vai utilizar em todas as situações em que ela vai te falar exatamente o que usar, certo? Tudo depende da lógica de programação de vocês. Bom, gente, eu acho que de controle de repetição é isso, tudo bem? Lembrando, tudo que eu estou mostrando aqui é básico, vocês podem pesquisar mais a fundo, vocês vão ver que tem bastante coisa para que vocês podem fazer na estrutura de repetição. Vocês podem utilizar condição simples, vocês podem utilizar condição composta, né? Enfim, vocês podem utilizar uma infinidade de recursos aí, justamente para moldar o programa de vocês
para fazer exatamente o que vocês querem. Basta utilizar a lógica e um pouco de esforço aí, né, para quem está iniciando, que no início é sempre meio complicado, mas depois que você vai pegando o jeito, vai pegando o tranco, aí vai escrevendo programa atrás de programa, aí é uma maravilha, tudo bem? Bom, gente, então na próxima aula a gente vai ver a questão de criação de métodos e de programa em geral. E depois, acho que a partir disso vocês já estão prontos para fazer exercício de técnica de programação, criar programas bem básicos, tipo calculadora, cálculo estatístico básico, esse tipo de coisa, que eu vou mostrar para vocês mais na frente e também vai ter lista de exercícios sobre isso. Tudo bem? Valeu!